E olha, vamos falar agora sobre o tema café, importação de café verde, algo que vem sendo muito comentado por produtores com certo temor e que aparentemente deve ocorrer mesmo no Brasil. Pois é, esse assunto já ronda o setor do café no Brasil há 2 meses e agora tem um novo episódio de toda essa novela. O jornal Valor Econômico publicou em seu site na manhã desta quarta-feira que o governo federal deve liberar a importação de café robusta do Vietnã para o Brasil para atender a atual demanda da indústria, tão prejudicada pela quebra de safra da variedade aqui no Brasil. A notícia afirma que o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, diz que esta liberação já está bem encaminhada, nas palavras do secretário. Para que essa liberação ocorra, é preciso ainda que o governo defina o período e a quantidade de café a ser importada, mas Neri Geller garante que é limitada, haverá uma cota. Outra informação diz respeito também à alíquota de importação. A proposta do governo é de que as indústrias de café torrado e moído tenham que pagar uma alíquota de 10% para importar este grão de café. Já as indústrias de café solúvel, estas seriam isentas da importação, já que utilizam boa parte da matéria-prima utilizada é de café conilon. Na notícia do jornal Valor Econômico, Neri Geller diz ainda que acredita que essa situação não deve impactar nos preços da variedade aqui no Brasil. O setor produtivo, Fabiano, se manifesta contra essa medida. Exatamente, Juliana. É contra a medida. Devemos ter, inclusive, algumas manifestações no estado de Minas Gerais. Eu sei que em Varginha, no próximo dia 19, na próxima segunda-feira, tem uma manifestação pública. E para falar a respeito desse assunto, até porque essa reunião que aconteceu ontem, envolvendo o Neri Geller e também o Silas Brasileiro, ele que é deputado federal por Minas e também preside o Conselho Nacional do Café, a nossa equipe, a Elaine Valdez, que apresenta junto conosco a primeira edição do Agricultura BR, há pouco a Elaine falava com o Silas Brasileiro para saber o que é de verdade nessa história que nós estamos vendo aqui do café. E ele passou a seguinte informação para a Elaine Valdez. A reunião aconteceu no final da tarde de ontem, portanto, confirmou realmente que aconteceu e que o Conselho Nacional do Café é contrário à importação do produto de outros países, por conta de alguns motivos que nós vamos citar agora. O primeiro deles é que na importação de café do Vietnã poderiam vir pragas que não existem no Brasil e isso prejudicar toda a produção brasileira. Um outro fator é que, de acordo com o Silas Brasileiro, o Vietnã não tem uma legislação ambiental específica e nem leis trabalhistas que são aplicados a essa área de produção. Ao contrário do que acontece no Brasil, no qual o produtor tem a legislação ambiental, tem também a questão das leis trabalhistas e as respeita. Portanto, o custo de produção no Brasil é mais elevado do que o vietnamita. Outros fatores também que foram citados pelo Silas Brasileiro, a jornalista Elaine Valdez, ficam por conta das atividades. Olha só, ele afirma que o café conilon que existe hoje disponível no estado do Espírito Santo é o suficiente para atender a demanda brasileira até a próxima safra e que não haveria nada resolvido em torno das importações de café e que haveriam outras reuniões. Devem acontecer outras reuniões nesta semana e ainda na próxima para definir pela importação ou não. Entretanto, ele trouxe um destaque importante e esse destaque é o seguinte: esta semana vai ter uma próxima reunião, mas ficou decidido que a entrada de café verde entrou na lista de exceção da tarifa externa comum. Então, entrou na lista de exceção café verde, portanto, importado na tarifa externa comum, algo que mostra realmente uma intenção de importar café de outros países, no caso, principalmente o Vietnã.